Às vezes as situações de saúde impactam na nossa vida e a gente precisa de um tempinho, ou para cuidar da gente, ou para cuidar de um dependente, e existem alguns recursos no estado que a gente pode usar. O primeiro deles que a gente tem é o abono. Existe a previsão legal de que você pode usar um abono por mês para comparecer em consulta médica, seja para você mesmo ou para algum dependente, pai, filho, cônjuge ou dependente comprovado legalmente. Nessas situações, você pode usar até o total da sua carga horária de um dia por mês. Então, na verdade, não seria um dia, mas seria o total da sua carga horária. Você pode até dividir esses parcialmente as horas em mais de um dia. Então, você pode usar 2 horas dentro de um dia, 2 horas dentro de outro. Se a sua carga horária é 8 horas, você pode usar até 8 horas dentro do mês como abono, sem perder a remuneração. Agora, vale lembrar que para fazer jus à ajuda de custo, você precisa integralizar pelo menos 6 horas do dia trabalhando para não perder a ajuda de custo. Mas você tem esse direito, uma vez por mês, usar esse abono para comparecer em consulta médica. E basta pegar o atestado da consulta médica no seu nome ou no nome do dependente que você vai lançar. Então, esse é um recurso mais fácil que você tem e de menores dias. Agora, se você, por acaso, ficou doente e precisa de mais dias, precisa de mais do que um dia, você tem que ficar 3 dias afastado. Aí você precisa realmente passar por uma perícia. Não precisa ser uma perícia presencial, e a perícia médica pode ser só feita a perícia documental se você vai tirar até 15 dias dentro de um intervalo de 1 ano. Então, se dentro de 1 ano você não tirou nenhuma licença e você precisou de 3 dias, você pode usar aquele atestado dos 3 dias e submeter apenas a uma perícia documental por meio do portal do servidor. Você vai juntar os documentos necessários, que consta lá no portal do servidor, aquele laudo do médico de que você compareceu, com o CID, qual é a doença que você tem, e é feita a análise documental à distância mesmo e é deferido aqueles dias de afastamento que você vai lançar no seu ponto. Vai perder a ajuda de custo dos dias em que você ficou afastado, mas não vai perder a remuneração. Então, até 15 dias no período de 1 ano é possível ser feito dessa forma. Se você precisa de mais do que 15 dias, aí vai ser necessário uma perícia médica. Então, você vai ter que comparecer presencialmente, agendar essa perícia médica e comparecer presencialmente com os documentos necessários, com o laudo, com os exames pertinentes, para poder passar pela perícia e a perícia ser deferida para você ter aqueles dias. O outro recurso que você tem, quando se trata de uma doença de um dependente, é a licença para tratar de doença da pessoa da família. Essa licença, ela é concedida por um prazo mínimo de 30 dias e ela pode ser concedida por um período maior, de acordo com a necessidade do tratamento e da doença, mas ela é uma licença não remunerada. Então, para essa licença você não tem remuneração, inclusive você deve recolher a contribuição previdenciária relativa aos meses que você ficar afastado, mas existe essa possibilidade de você ter essa interrupção, né, do seu exercício para poder acompanhar. Então, nas situações em que você tem uma doença de uma pessoa da família mais séria, que necessite de um acompanhamento constante por um período determinado, você pode lançar a mão desse recurso e pedir essa licença. Ela é pedida pelo SEI, existe uma documentação que você tem que instruir, consta, né, no próprio site, você pode consultar essa documentação, existe um formulário para você fazer o requerimento, vai ser necessário um laudo médico atestando a doença daquele dependente, daquele parente que você vai acompanhar e os exames pertinentes, e a partir do momento em que ela for deferida, você pode se afastar sem qualquer prejuízo ou sem ser penalizado por causa disso. Então não há remuneração, mas você tem direito ao afastamento naquele período.
E é importante ressaltar que para essa licença, ela vai valer apenas a partir da publicação. Você não pode se afastar desde o momento em que você requer o benefício. Você só vai poder se afastar a partir do momento em que ele for deferido e publicado. E às vezes tem um tempo decorrente entre você pedir e ela ser realmente autorizada. Mas é um recurso que você pode usar em situações mais complicadas que você precise acompanhar um parente. Então, esses são os recursos que você tem: o abono, a licença para tratamento de saúde e a licença para acompanhar doença em pessoa na família. Eu sou Tati Abramo, esse é o Descomplica Direito do Servidor do Estado de Minas Gerais.